confiança em Ti, nosso desejo é habitar na Tua presença, para que o Teu amor lance fora todo o nosso medo. Essa manhã aqui na Recon é uma manhã de amor, para que saiamos daqui sem medo, confiando plenamente em Ti. Faz essa obra miraculosa, espiritual na nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu quero dizer a vocês que eu estou feliz demais de estar aqui, porque eu estava morrendo de saudade da igreja. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Sei nem o que é, mas deixa ele ir. 15 dias que eu não estava aqui, porque... Que 15? 21, né? Porque faz 3 domingos que eu vinha 3 domingos atrás, né? Há 2 domingos atrás eu estava na nossa igreja em São Paulo, e domingo passado eu estava no Seminário de Vida no Espírito Santo. Então fiquei longe da igreja por 2 domingos, mas parecia que foi 2 meses, porque eu estava de fato morrendo de saudade de vocês, mas estou feliz que estou aqui. Eu estou absolutamente convencido que um grande problema que nós vivemos, e você não é muito diferente de mim, eu sou assim, por mais que eu seja mais doidinho do que você, eu acho que não é tão diferente assim. O nosso maior problema tem sido o medo. O tema de hoje é medo, cantamos sobre isso. O salmo de hoje é o Salmo 27 sobre isso. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de se divorciar, a gente tem medo de passar necessidade, a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo de perder. E assim, para torcedor do Náutico feito eu, esse medo aumenta. Se bem que agora não tem mais jogo de Campeonato Brasileiro, o medo agora é do Brasil não ganhar, né? E está todo mundo com medo. Mas se bem que a primeira impressão foi muito boa. Então eu estou mais confiante do que com medo no Brasil. Sendo que esse negócio do Brasil e do Náutico, quando o cara é pai, ele vira para o segundo ou terceiro plano. Porque meus 2 filhos, o do meio e o mais novo, estão nas finais dos campeonatos. Então meu medo agora é dos meus meninos perderem. Mas ontem Caio ganhou a semifinal, está na final do Pernambucano, Caio. E Davi é quarta-feira, eu já vi aí que está vendo ali tia Tânia, que é mãe de um outro atleta também. A gente vai ficando com esses medos. Mas um dia desse, falando sério agora, eu me peguei com medo de verdade. Um medo que era maior do que eu, maior do que os meus sentimentos. E eu, por mais que racionalizasse, dissesse para mim mesmo, como Davi era meio doido também, ele falava com a alma dele, né? E aí eu comecei a falar com a minha alma, dizendo: minha alma, você não tem necessidade de ficar com medo. Sendo que tem coisa que o medo é maior do que a gente. Não é verdade? Tem coisa que você, por mais que diga para a sua alma e converse consigo mesmo, Ivan, não tem para que ter medo. O fato é que o medo estava lá. E esse salmo sempre me ajuda muito. Quanto mais a gente tem a consciência de Deus, quanto mais a gente confia em Deus, menos a gente tem medo e menos a gente fica paralisado, porque o problema do medo é que o medo nos paralisa. O medo do Náutico perder não me paralisa. Agora, o medo de morrer paralisa a pessoa. Alguns medos que a gente tem fazem com que a gente não viva o que a gente precisa viver ou o que a gente quer viver. E a pergunta que a gente faz hoje no início dessa mensagem é: o que você faz quando o medo bate a sua porta? Quando você está com medo, o que é que você faz? Para onde você vira? Quando o mundo está prestes a desmoronar, muitos se voltam para medicamentos, muitos para bebidas, para drogas, alguns para o isolamento, não querem ver ninguém, ficam sozinhos. E Davi, o rei de Israel, Jesus é descendente de Davi, o grande rei Davi, aprendeu essa lição de que todas as vezes que ele tinha medo, e ele se voltava para o Senhor. Quando as coisas ameaçavam dar errado, ou começavam de fato a dar errado, ele se voltava para o Senhor. E no começo desse salmo ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? De quem terei medo? E um poeta, Josué Rodrigues, cristão, musicou esse começo desse salmo, e eu creio que Manuca e a equipe vão cantar esse salmo quando a gente terminar o sermão, que é a minha música preferida. Durante 30 anos, os últimos 30 anos, eu e o reverendo Rodolfo tocamos essas músicas em todos os lugares. Você puder imaginar que a gente foi, nós cantamos essa música, A Força da Minha Vida, porque ela é a música que embalou a minha vida em todos os desafios que eu tive.
Todas as vezes que o medo batia a porta, eu me lembrava desse Salmo 27, dessa música, e cantávamos juntos: a força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei? Ainda que um exército se levante contra mim, eu não terei medo. Agora note que não é sobre o que Deus pode fazer, é sobre quem Deus é. Ele é a força da minha vida. Não é porque Ele é forte e pode destruir os inimigos, porque às vezes não destruía. Davi sofreu derrotas. Não é porque Ele é milagroso e podia restaurar a saúde. Ele podia, mas Ele era a força de Davi, mesmo quando o filho de Davi morreu e não houve cura. Portanto, não era sobre o que Deus poderia fazer sendo todo-poderoso. Davi está dizendo que Deus era a força, Ele era a força. E o fato de Deus existir, era suficiente para que Davi perdesse o medo. E a minha mensagem hoje para você é isso: Deus é na sua vida. Ele pode fazer todas as coisas, mas hoje Deus é. E eu estava conversando com o reverendo Igor agora mesmo, 5 minutos antes do sermão, e eu estou com um sermão aqui que, se eu fosse pregar ele, ia ser 1 hora de sermão. Mas vocês sabem que eu não gosto de falar 1 hora. E eu disse: eu não sei o que é que eu vou pregar, porque esse sermão é tão rico e é tão lindo, que se nós fôssemos pregar, o reverendo Igor disse assim: cada versículo é um sermão. E eu estou aqui até agora orando, dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer falar para a igreja? Mas eu quero começar dizendo que há tipos de medo. São muitos tipos de medo, são as chamadas fobias, né? Tem claustrofobia, medo de lugares fechados, aracnofobia, medo de aranha. E as pessoas não entendem essa fobia. Quem não tem, pensa que é mimimi, pensa que é frescura. Mas não é não. Augusto Cury, né, aquele famoso, ele diz: uma pessoa enfrenta tranquilamente um cão bravo, mas às vezes não admite uma borboleta. Como é que você vai entender um negócio desse? O caba não é frouxo, porque o caba vai num cão, mas às vezes ele tem uma fobia de borboleta que deixa ele paralisado, deixa ele maluco. Então essas coisas realmente existem. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou declinar o nome, por questões de que eu não quero fazer bullying, que é um pastor, eu só digo isso. E ele é másculo, rapaz, ele é brabo, ele é um pastor assim, mas ele não pode ver uma barata que ele enlouquece, né? Você veja como é que são as coisas. Tem disso. Tem uns medos que a gente não sabe de onde vem e para onde vão, mas os piores medos são aqueles que eu falei antes, são medos que nos paralisam. Não é o medo de altura ou o medo de um animal, que são ruins, mas são aqueles medos de não prover para a nossa família, de passar vergonha no meio de muita gente, medo da morte. Então, eu penso que hoje é um dia de nós aumentarmos a nossa consciência de que Deus é, para que esses medos possam sair. O Salmo 27 foi escrito por Davi, mas nós não sabemos em que ocasião Davi escreveu esse salmo. Eu só sei que ele é um salmo meio maluco. Assim como eu sou meio maluco, é por isso que eu gosto muito dele. Porque Davi sai no salmo de um exuberante louvor e confiança, ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou ter medo de ninguém, para de repente chegar e dizer: ouve o meu clamor, tem piedade de mim, não se esconda de mim a tua face. É uma loucura. No mesmo salmo ele está confiante e depois ele começa a clamar, pedindo a Deus ajuda para não falhar. E Davi é feito a gente, nós somos assim. Às vezes numa semana ou num domingo você está super confiante, hiper tranquilo, e de repente acontece uma coisa, um gatilho, mínimo que seja, e a gente começa a ter medo. E eu quero imaginar esse salmo como resultado de um tempo devocional de Davi. Porque é um salmo cheio de altos e baixos. No fim, ele registra todas as coisas, uma experiência que ele teve com Deus. E eu quero fazer algumas reflexões. A primeira delas está no começo do salmo, do versículo 1 a 3. Vou ler de novo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. É muita confiança que ele tinha. E vai por mim, muitos se levantaram contra Davi. Lobo, leões, ursos, reis, exércitos, o seu próprio filho se levantou contra ele e ele dizia: o Senhor é a minha luz, eu confio no você. Note que os verbos nesse começo de salmo estão no passado. Davi está lembrando de quando ele estava lá e veio um urso e ele matou um urso para cuidar das ovelhas do pai. Davi está lembrando de que, em outra ocasião, veio um leão e ele matou um leão e cuidou das ovelhas do pai. Davi está lembrando do gigante Golias que veio
e não foi páreo para Deus. Então, Davi está lembrando do passado, porque quando ele lembrava, ele via que Deus dava livramento para ele. Mesmo nas coisas mais malucas, mesmo nas coisas mais absurdas, como um leão ou um gigante, ele olha para o passado e diz: Deus me livrou. E que tal se o Espírito Santo agora começar a lembrar você dos livramentos que ele já lhe deu? E que tal se você parar um segundo agora nessa mensagem e, em vez de prestar atenção em mim, pense só um pouquinho em tudo que Deus já fez na sua vida. Você pode estar aperreado com alguma coisa que vai acontecer amanhã, ou quarta-feira, ou semana que vem, ou com medo do mês que vem. Mas pare para pensar como é que você estava o ano passado. Como é que você estava 6 meses atrás. Como Deus proveu para você. Como Deus lhe abençoou e você hoje está aqui. Quando você olha para trás e vê a operação de Deus, você aumenta a sua confiança. Eu temo, e às vezes eu temo por muito menos do que Davi temeu, mas essa é a razão pela qual nós estamos aqui todo domingo. É porque na segunda-feira eu posso estar todo animado, na sexta-feira eu estou com medo, no domingo eu venho aqui, louvamos ao Senhor, nos alimentamos na Eucaristia, a minha confiança recobra e meu medo vai embora. E não resolve para sempre, porque eu sou pecador, e aí na outra semana eu fico com medo de novo, e aí eu tenho de novo um culto, eu tenho de novo uma reunião, e minha vida, minha fé se renova, e aí o medo vai embora. O bom de estarmos aqui em cultos como esse, uma das razões da igreja se reunir e você estar aqui é para isso. Porque você entra aqui muitas vezes incrédulo e sai daqui crendo. Você entra daqui desconfiado e sai daqui motivado. Entra cabisbaixo e sai com a cabeça erguida. Porque o Deus que nós adoramos é amoroso e poderoso. E o Salmo continua. Segunda parte, ele já não é mais sobre quem Deus é e o que Deus fez. Agora é o desejo de Davi. Diz assim, a partir do versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. E agora os verbos se misturam, ele fala do presente e fala no futuro. Uma coisa eu peço ao Senhor, mas buscarei no futuro. Eu quero habitar na casa do Senhor, quero morar na presença do Senhor, porque no dia mau, no dia da adversidade, no dia do câncer, no dia do divórcio, no dia da doença do filho, no dia do seu problema, você sabe que, estando na presença de Deus, confiando em Deus, Deus vai lhe esconder no seu pavilhão. Vai colocar você numa rocha. Nós vivemos dias bons e dias maus, mas nos dias bons, nós nos preparamos para, no dia da adversidade, nós confiarmos em Deus. E as pessoas perguntam a mim isso: tu não cansa de ir para a igreja não? Não, hoje mais não, porque hoje o povo sabe que eu sou pastor, aí eu tenho que vir para a igreja mesmo. Mas quando eu não era pastor, quando eu era mais jovem, as pessoas perguntavam a mim: você não cansa de ir para a igreja não? É todo domingo, toda quarta-feira, está com o Rodolfo na sexta, no sábado, em tudo quanto é igreja por aí, não cansa? E eu dizia: não, eu não canso, porque eu sei que eu estou me preparando. No dia mau, eu vou confiar no Senhor. E esse dia mau chega para você, chega para mim. Já chegou para mim muitos dias maus, mas estando, morando na presença do Senhor, escondido na presença do Senhor, eu posso confiar nele e faz toda a diferença. Amém? Davi tem um plano. Ele pede ao Senhor e buscará. Ele diz: eu buscarei. O meu plano é morar na presença de Deus. Isso é a coisa mais linda do mundo. As pessoas me perguntam: Ivan, aonde é que você vai estar daqui a 20 anos? Eu digo: eu não sei onde eu vou estar o ano que vem. Eu não sei, planos a gente faz, mas o ano que vem eu não sei onde é que eu vou estar. A única coisa que eu sei, declaro e profetizo sobre mim e sobre você, é que eu vou estar na presença de Deus. Eu posso não estar geograficamente aqui, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, mas eu sei porque é meu plano, como foi o de Davi. Eu quero morar na presença de Deus. É orar e laborar, porque eu peço e busco. Eu quero fazer isso. Então você ora a Deus pedindo assim: Deus, eu quero estar escondido na tua presença, mas é algo que você precisa fazer também. Você ora e diz: eu buscarei morar na casa do Senhor. E o Salmo, com todo o respeito ao rei Davi, tinha que terminar aqui, agora. O Salmo devia ter outro Salmo. Esse Salmo é grande demais. Veja que coisa linda de final de Salmo. Ele termina assim, essa parte, né, segunda parte. Cantarei, sim,
cantarei louvores ao Senhor. Pronto, terminava o salmo. Era o salmo mais lindo do mundo. Eu e Manu que faziam umas 4 músicas só desse salmo, quando terminasse assim. Meu plano qual é? Ivan, daqui a 10 anos vai estar onde? Daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, vai estar onde? Eu vou estar na presença do Senhor cantando. Era assim que tinha que terminar o salmo, mas Davi não fez isso. Aí a gente tem que continuar o salmo dele. Aí vem a terceira etapa, que é a loucura de Davi. Em vez dele terminar ali no cantarei, aí ele volta e a partir do versículo 7 começa: mas Senhor, ouve a minha oração enquanto eu clamo. Tem piedade de mim, me responde. Quando o Senhor disse para eu buscar o teu rosto, eu busquei o teu rosto. Meu coração disse: eu vou buscar o Senhor. Não escondas de mim a tua face, não me rejeite. Então ele mudou o salmo todo para começar a clamar ao Senhor, declara a sua confiança, os seus planos, mas diz: não esconda de mim a tua face. E sabe o que é que eu vejo quando eu vejo essa parte do salmo? É que nem a nossa confiança, nem o nosso plano, nem a gente estar aqui todo domingo faz com que a nossa vida seja um mar de rosas. Nada faz com que a gente não passe por momentos e necessidades de clamar. Nada garante que as nossas emoções vão estar 100% estáveis. Davi se coloca na presença de Deus sem reter nada do que ele sente. E eu estou dizendo isso hoje porque às vezes eu vejo uma geração de pessoas, de líderes e de homens e mulheres de Deus que acham que são super-homens ou mulheres maravilhas espirituais e que não tem problema. Então são orações como se a vida toda fosse de vitória, só se fala em vitória, em provisão e coisas de Deus, mas tem dia que não é assim. Os homens de Deus têm dia que estão desesperados, estão com medo, e nós precisamos aprender a buscar o Senhor e dizer ao Senhor tudo o que nós estamos sentindo. Se nós estamos sentindo medo, tem que dizer: eu estou com medo. Se eu estou triste, eu tenho que dizer: eu estou triste. Davi dizia: até quando, Senhor? Nós precisamos aprender a dizer isso também, porque isso inclusive é terapêutico. Nós precisamos dizer a Deus tudo. As pessoas às vezes vão amadurecendo espiritualmente e vão achando que estão maduras e leem a palavra e começam a ser espiritualmente assim muito confiantes demais, muito bem planejados demais. E essa não é a nossa realidade. Isso é fora da realidade. Ô Ivanzinho, tu está dizendo que eu tenho que ser instável, inseguro, incrédulo? Não é isso. O que eu estou dizendo é que no mundo nós temos aflições. E que é muito bom se nós nos aproximarmos de Deus sem máscaras, dizendo a Ele quem somos. A Bíblia diz no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas súplicas. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você suplicou a Deus? Clamou a Deus, desesperado? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus e disse: eu não aguento mais, isso está além das minhas forças? Porque Paulo fez isso, Davi fez isso, Jesus fez isso, porque eu e você não vamos fazer e vamos ficar com essas orações muito bonitas, muito litúrgicas e arrumadinhas, perfeitas. Nós não somos assim. Nós somos pessoas que temos corpo, alma e espírito, e devemos nos entregar a Deus com tudo que somos. Amém? Eu vou contar uma história que aconteceu há 25 anos atrás. Eu e Rodolfo, nós estávamos numa igreja que nós íamos muito, lá em Água Fria, na zona norte do Recife. E a gente ia cantar e pregar, como nós fizemos a vida inteira, mas era um culto assim, tinha muita gente, tinha pessoas de outras igrejas e tudo, não era a nossa igreja, a gente já estava visitando. E quem nos convidou disse assim: vocês vão cantar aqui até 8h30, aí vou fazer um período de orações, e Ivanzinho, tu prega de 8h50, sei lá, alguma coisa assim. E eu estava pronto para isso. Terminamos de cantar, começaram as orações espontâneas. Aí uma hora aqui, outra hora ali, orações tão bonitas, rapaz, orações assim, boas, teologicamente arrumadas. Aí chegou um irmão, e aí preconceitos à parte, eu só vou contar a história como aconteceu. Não é como aconteceu. Chegou um irmão que ele estava de terno e gravata, arrumado, cabelinho na régua, todo arrumado. E ele, diferente de mim, muito reverente, então ele ajoelhou, eu estava em pé, ele ajoelhou numa cadeira e começou a orar. E o irmão começou a orar, como era, todo mundo estava orando, então era hora de oração mesmo, e vamos lá, o irmão começou a orar e eu comecei a dizer amém. E ele começou a continuar orando e eu disse glória a Deus. E ele seguia orando, eu disse aleluia. E ele já ia em 6 minutos de oração e a oração não terminava. E eu disse: meu Deus, eu não prego mais hoje de noite.
porque o camarada não vai parar não. E ele no meio da oração, ele pregava e orava. E a oração dele era a oração mais teologicamente perfeita do mundo. A oração dele dizia: ah, Deus, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E aí ele está dizendo a genealogia bíblica inteira. E aí ele começou a dizer os atributos de Deus. Deus, tu que és onipresente, onisciente. E meu irmão, ele mostrou que ele conhecia tudo de Deus, porque essa oração dele era a oração mais bem arrumada que eu já vi na minha vida. E eu olhava para o relógio e dizia: pronto, não termina. E eu fiquei pensando, com todo respeito a esse irmão, que faz muito tempo eu não o conheço, faz muitos anos, fiquei pensando que horas é que ele ia botar para fora aquilo que ele queria dizer. Porque o que a Bíblia dizia, ele estava dizendo, quem Deus é, ele estava dizendo, a oração era muito eloquente e longa, mas onde estava a verdade do nosso coração quando a gente ia orar? Nunca mais esqueci esse dia. Porque são orações assim que às vezes nos fazem ter uma relação com Deus protocolar, uma relação cartorial com Deus, como se a gente, aí é coisa de advogado, né? Como se a gente estivesse pedindo a Deus uma petição e dizendo: Deus, eu quero isso e isso, nesses termos pede deferimento. Mas não é assim. Nós somos filhos falando com o nosso pai, e o filho que fala com o pai, quem é pai sabe, tem hora que está assim: pai, eu quero. Tem hora que está chorando: pai, eu quero. E tem hora que está sorrindo: pai, eu quero. E nós somos assim. E a minha oração é que você hoje faça uma oração do jeito que você está, do jeito que você é. Se você não é dramático na vida, não seja com Deus. Mas se você é meio dramático, como minha mulher diz que eu sou, você pode ser dramático com Deus. Você é quem você é com o Senhor. Amém? Quarta e última etapa. E tem a ver com o que o reverendo Igor falou no começo. Hoje estamos de roxo. Começou o período do advento. Advento é preparação para o Natal, preparação para o nascimento de Jesus. É um tempo de reflexão e um tempo de espera. Não espera do tempo apenas, mas espera também da esperança. E Davi termina o Salmo, no versículo 14, ele vai dizendo assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queria que você imaginasse. Eu não sei se você é bom de imaginação, mas tente imaginar o rei Davi escrevendo esse salmo, orando esse salmo, ou depois lendo esse salmo. Tem piedade de mim, não escondas de mim a tua face, não me entregue a meus inimigos. Eles inventam falso testemunho contra mim. E aí Davi faz um tempo de silêncio, ouve a voz de Deus, que diz assim para ele: calma, espera, relaxa, se anima, eu te fortalecerei. Vamos fazer isso agora. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como você está. Eu não sei qual é a sua aflição, qual é a sua petição, qual é o seu clamor. E, com todo respeito, hoje, isso não me interessa. Seja o que for que está no seu coração, eu queria que você agora tentasse discernir a voz mais doce, dizendo a você: espera em mim, eu te fortalecerei. Não temas, meu filho, minha filha, eu te escolhi e eu sou suficiente. Amém? Eu quero muito que você ouça essa voz. Minha oração é que Deus transforme o seu medo em fé. O medo enfraquece, a fé lhe fortalece. O medo lhe aprisiona, a fé lhe capacita. O medo desanima, a fé lhe encoraja. O medo adoece, a fé lhe cura. E hoje é dia de cura nesse lugar. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Quem só leu o começo do Salmo acha que Davi nunca ia temer ninguém, porque ainda que um exército levantasse, ele ia confiar. Quem lê o meio do Salmo só acha que Davi está planejando uma vida na presença de Deus, mas não sabia que ele estava tão preocupado. Mas quem lê o Salmo até o fim, vê que aquela confiança vinha do fato de que ele despejava diante de Deus as suas súplicas, chorava, dançava, clamava, exultava, mas ouvia sempre a voz que dizia: espera em mim.
E eu vou terminar só dizendo um detalhe tão lindo sobre esse salmo. Um dia eu vou explorar isso numa outra mensagem. Os especialistas, os teólogos, comentaristas bíblicos das Escrituras entendem que nesse salmo é um salmo profético que Davi escreveu muitos anos antes de Jesus nascer, mas é um salmo que reflete os sentimentos de Jesus do jardim do Getsêmani até a sua crucificação. Era como se Jesus estivesse recitando esse salmo para confiar, ainda que aquele exército se levantasse contra ele. E você sabe que Davi e os salmos são uma figura, uma sombra, um arquétipo de emoções que Jesus é a verdade que aquele salmo quer mostrar. Embora que o salmo no Antigo Testamento, tantos anos antes, aquilo quer mostrar os sentimentos de Jesus. Queria que você tentasse imaginar o rei, enquanto suava sangue no jardim, dizendo isso: eu confio em ti, mas não me abandona. Eu ouço o Senhor dizendo: espera. Toda aquela mistura de sentimentos no Getsêmani, e que culmina no final com Jesus dizendo: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Ouça a sua voz, a voz do Senhor, dizendo: espera no Senhor. Ele é a força da tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.